a comunidade cristã. Um outro problema é o chamado gnosticismo. Desculpa, docetismo por quê? Por causa da palavra grega docel, aparentar ou parecer ter. Então, eles eram docetistas porque eles criam que Cristo tinha uma aparência de carne humana ou de natureza humana, mas ele não tinha uma natureza humana real. Docetistas. E agora, gnósticos. Por que gnósticos? Porque eles criam numa gnose, num conhecimento oculto. Um tipo de ensino que somente uma parte da comunidade, os mais espirituais, receberam do próprio Jesus Cristo. Esse ensino, alguns eruditos já sugerem, está presente no Novo Testamento. Por exemplo, como pano de fundo de 1 Coríntios e também de Colossenses. O gnosticismo era uma crença dualista, isto é, eles dividiam o mundo em matéria, em espiritualidade, ou em questões materiais e espirituais, e eles desvalorizavam tudo que era da criação, tudo que era carne. Para eles, o importante era o que era do espírito, porque a carne não teria proveito para nada, mas o espírito seria elevado e unido à divindade. Então, a partir dessa premissa básica aí, eles entendiam que esse seria o ensino mais profundo de Cristo, passado para algumas pessoas, para alguns apóstolos, à parte dos 12 apóstolos, e preservado por pelos mais espirituais, e essa era a palavra que eles empregavam, dentro da comunidade cristã. O que eles estavam propondo é que a comunidade cristã deveria ser dividida em dois grupos distintos. Os carnais, que seriam os crentes simples, aqueles que criam na palavra, no texto escrito, e os espirituais que tinham recebido esse ensino secreto da boca do próprio Jesus e de alguns apóstolos secretos, inclusive Tomé. Havia um texto chamado Evangelho de Tomé, que já circulava nessa época, extremamente popular, eu estou falando agora do 2º século mais ou menos, um texto extremamente popular, que vinculava esse tipo de ensino em oposição ao ensino do texto bíblico. Mas na argumentação desses gnósticos não haveria uma aparente contradição, haveria um aprofundamento. Então, por exemplo, em 1 Coríntios, é curioso, você vê uma igreja que busca os dons espirituais, que quer os carismas, mas, do outro lado, é uma igreja que tolera um aparente caso de incesto. Há um debate ali sobre 1 Coríntios, o que vem a ser o caso ali de 1 Coríntios 5, mas já é um caso escandaloso, é um problema sexual escandaloso. Então, a mesma igreja que valoriza tanto os carismas, os dons espirituais, tolera esse tipo de pecado grosseiro dentro da comunidade de fé. Por quê? Porque na cabeça desses pré-gnósticos e também dos gnósticos do 2º e 3º século, o que importa é a sua relação espiritual com Deus. O que você faz com o corpo, de um lado, não tem muito problema, porque o corpo é meramente um empecilho para que você conheça mais a Deus e venha se unir à divindade. Do outro lado, também é muito curioso que essa mesma igreja, que valoriza tanto essa espiritualidade mais intensa, é a mesma igreja que tem dificuldade com a ressurreição corporal de Jesus, como a gente vê em 1 Coríntios capítulo 15. Aparentemente, a gente está falando da igreja cosmopolita aqui, uma igreja, talvez a única igreja composta por pessoas de camadas sociais mais elevadas do Novo Testamento, que para tornar o evangelho um pouco mais agradável para os seus pares, num ambiente que é escandaloso falar da ressurreição de Cristo, lembra lá de Atos capítulo 17, a pregação de Paulo em Atenas, eles agora vão dizer, olha, a ressurreição de Cristo, ok, Cristo ressuscitou, mas não é bem assim não, a ressurreição dele foi mais espiritual, não tanto corporal a carnal, isso aí é um ensino mais judaico, aqui a gente está num outro ambiente, vou mudar um pouquinho isso aqui. Então, mais uma vez, eu não estou querendo dizer que o gnosticismo já estava presente no Novo Testamento. Ele se torna um ensino popular à margem da igreja já no 2º século. Mas já no Novo Testamento você tem alguns ecos, alguns sons que parecem muito com o gnosticismo, como nós vamos ter no 2º século. Curiosamente, a moral gnóstica não era apenas uma moral libertária, isto é, sem nenhuma preocupação com o que se faz com o corpo.
Do outro lado, em Colossenses, você vê Paulo confrontando um ensino muito parecido com o de presente em 1 Coríntios, que valoriza seres intermediários e não Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e o único suficiente mediador entre Deus e os homens, mas, do outro lado, uma espiritualidade que se manifesta num estoicismo, num legalismo muito forte. Então você lembra aí de Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 3, onde Paulo fala da aparência de piedade. Uma ênfase legalista, estrita, muito forte. Por quê? Porque no 2º e 3º século, alguns segmentos gnósticos entendiam que se a matéria não será salva, por outro lado, a gente não pode permitir que a matéria ou corpo seja empecilho para a nossa união com a divindade. Então a tendência de alguns setores gnósticos era literalmente esmurrar o corpo, disciplinar o corpo e negar ao corpo qualquer tipo de prazer para que o corpo não fosse empecilho para que as pessoas chegassem a Deus e tivessem intimidade com Ele. No final, coração dessa estrutura gnóstica é uma negação tanto da real divindade de Cristo, como a gente vê em Colossenses, da suficiência de Cristo, como a gente vê também em Colossenses, e da própria encarnação de Cristo, como a gente vê em 1 Coríntios, com a negação da ressurreição. Um dos maiores capítulos da Bíblia. Isso tem que chamar a atenção da gente. Tá? Um parênteses, para não tornar os nossos encontros aqui uma mera memória do passado, mas fazer alguma ligação com o tempo presente, é notar que muitas dessas heresias têm retornado em nossa comunidade, ou gravitam em torno da nossa comunidade. Por exemplo, o fato da gente não apreciar a criação, o fato da gente não valorizar a arte, o fato da gente ter muitas vezes uma visão negativa do sexo, mesmo no ambiente do casamento, isso tudo ainda é resquício desse tipo de heresia, como presente já nesses primeiros séculos do crescimento da igreja, século II, século III, século IV. Então, em alguma medida, nós temos alguma ligação com o gnosticismo, ou melhor, desculpa, em alguma medida o gnosticismo ainda retorna hoje no tempo presente. Plotino? Em alguma medida, sim, mas ele vai ser mais determinante em outra vertente do cristianismo que a gente vai ver depois, especialmente com Agostinho. Mas a ideia aqui é que o gnosticismo é um movimento sincrético. Tá? Ele usa a linguagem cristã, mas as palavras cristãs não têm mais significado como tinham no passado. Isto é, o conteúdo da palavra foi esvaziado. Então eles falavam de salvação, mas a salvação não tinha mais o significado de vida eterna, de ressurreição do corpo, de remissão dos pecados. A salvação tinha muito mais a conotação de um encontro com a divindade e, na verdade, é mais do que um encontro. A personalidade dissolvida com a divindade da morte. Então não há mais uma dimensão pessoal no além, o que entra em conflito com a própria visão cristã da ressurreição do corpo. Isto é, haverá memória. A memória vai ser lavada, mas haverá memória. Nós vamos ter reconhecimento mútuo. Nós vamos lembrar da nossa história passada. E, portanto, e por isso nós vamos louvar a Deus de eternidade em eternidade. Então, na verdade, o gnosticismo, ele vai, como movimento sincrético, ele usa as palavras cristãs, mas colocando um outro tipo de significado que é pisado do neoplatonismo, pisado do paganismo, dos cultos de mistério presentes no ambiente do primeiro, segundo, terceiro século depois de Cristo. Então, a gente está tratando aqui de alguns movimentos dentro da própria igreja que tentaram minar a igreja nesse período de expansão espantoso, chocante até. Chegar quarto século, metade do império, um pouquinho mais, reconhecendo Cristo como único Senhor e se identificando como cristão. Um outro problema sério nessa época é o chamado marcionismo, que vem de um homem chamado Marcion ou Marcião, tanto faz. Algumas pessoas sugerem que ele era gnóstico, mas o movimento dele é um movimento muito mais cismático. Mas ele, por exemplo, ele cria que havia uma distinção entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento mostrando um Deus santo e austero, e o Novo Testamento revelando um Deus de amor e de bondade, e por isso ele não gostava do Antigo Testamento, e ele não considerava o Antigo Testamento palavra inspirada por Deus.
Ele, inclusive, fez uma edição dos textos do Novo Testamento, ficando somente com partes de Lucas, 10 das epístolas paulinas, excluindo 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e mesmo as epístolas paulinas que ficaram, e mesmo Lucas, ele tirou desses textos tudo que fazia referência ao Antigo Testamento. Por quê? Porque ele achava que o Antigo Testamento era uma religião da lei e das obras, e ele entendia que o Novo Testamento era a revelação desse novo Deus, do Deus do amor, era uma revelação da graça. Então ele fez uma contraposição violenta entre os dois testamentos, entre o chamado Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, colocando um contra o outro. E por isso ele foi rejeitado também na igreja primitiva, ainda que a mensagem dele tivesse alguma carga, algum valor genuíno, na medida que ele ressaltava a graça de Deus. Eu não tenho como entrar nesses detalhes agora, por uma questão de tempo, mas a doutrina da graça na igreja primitiva, até Santo Agostinho, era uma doutrina ambígua, porque algumas pessoas falavam que Jesus veio para inaugurar uma nova lei. E alguns pais da igreja falavam que um dos meios de salvação, além do batismo, era obedecer essa nova lei. Então, era estranho porque alguns pais da igreja liam Paulo ao lado de Mateus, por exemplo, Romanos, Gálatas, e havia uma aparente tensão entre a interpretação que se fazia das ênfases de vida cristã em Mateus com o que Paulo falava sobre a nossa salvação em Gálatas e Romanos. Então, a posição de Márcio, ou Márcion, ou Marcião, foi uma posição unilateral, fazendo essa distinção radical não só entre o Antigo e o Novo Testamento, mas deixando de lado parcelas importantes do Novo Testamento, ou desprezando parcelas importantes do Novo Testamento. Uma palavra de conclusão nessa altura aqui, eu preciso chamar a atenção de vocês para isso, que não é a heresia marcionita, ou cisma marcionita, que obriga a igreja a formular o cânon, ou estabelecer qual é o cânon, quais são aqueles livros inspirados agora na Nova Aliança. Mas o que o Marcion está fazendo é um cânon dentro do cânon, isto é, selecionando aquilo que lhe convém dentro de textos que já circulavam na cristandade primitiva e já eram aceitos como inspirados. Okay? Eu vou falar daqui a pouco não, à tarde, sobre cânon, mas cânon significa vara de medir ou métrica. A ideia aqui é qual é a nossa régua de fé e prática, aonde nós podemos checar o que de fato os cristãos creem e como eles vivem. Então, a palavra cânon era usada no sentido técnico como aquele conjunto de livros que determinavam a fé e a crença da comunidade cristã, que são os livros como nós temos no Novo e no Antigo Testamento hoje. Tá? Então, qual é o ponto? O ponto não é que a igreja, começou uma heresia aqui, eles estão dizendo quais são os livros que eles mais gostam, então vamos estabelecer quais são de fato os livros inspirados. Não, os livros já eram reconhecidos e recebidos pela igreja como textos apostólicos. O que Márcio faz é selecionar o que lhe convém de acordo com as suas pré-compreensões ou suas ideias pré-concebidas a respeito de Deus, de graça e de vida cristã. Okay? Então, a igreja enfrentando o docetismo, enfrentando o gnosticismo, enfrentando o marcionismo e, por fim, um último movimento de cisma importante. É o movimento montanista, de um homem chamado Montano. Ele se apresentava como profeta cristão, e ele andava com duas outras mulheres, Prisca e Maximila, e elas se identificavam como profetisas também. Eles valorizavam demais o Espírito Santo, eles entendiam que, com eles, a era do Espírito Santo estava sendo inaugurada, finalmente. Até então, você tinha a era do Pai no Antigo Testamento, a era do Filho, com a vinda e encarnação do Verbo, e agora a última etapa da história da cristandade, com a era do Espírito Santo. Eles não foram críticos com a Bíblia como o Marcion, eles respeitavam e valorizavam o texto sagrado, mas eles tinham críticas complicadas à estrutura da igreja, especialmente a pessoa, a figura do bispo, como aquele que era o guardião da ortodoxia na igreja primitiva. Então, de um lado, a igreja tinha uma visão ambígua quanto ao montanismo, eles não queriam extinguir o Espírito Santo,
mas do outro lado eles ficavam muito preocupados com algumas alegações do montanismo, de que agora foi inaugurada uma era superior, e essa era superior ela podia desprezar a estrutura e a própria hierarquia como presente na igreja. E em algumas vertentes do movimento, alguns montanistas, de fato, colocaram o Espírito Santo contra a Bíblia, entendendo que agora estava sendo dada uma revelação superior ao próprio texto sagrado. Então, isso acabou levando a igreja a rejeitar o montanismo como um movimento não herético, mas um movimento de cisma. Porque, do outro lado, o montanismo era muito aplicado contra a disciplina cristã, valorizava bastante a santidade. Isso levava a igreja a ter alguma atração também pelo movimento montanista, por conta da seriedade da vida, do proceder de algumas pessoas ligadas ao movimento. Então, o que nós estamos considerando aqui é o pano de fundo imediatamente ou presente no momento que a igreja cresce. Então, é um pano de fundo de pressões externas, o império perseguindo a igreja, e, de outro lado, tensões internas, na medida que você começa a ter movimentos heréticos e movimentos de cisma, ou gravitando ou presentes dentro da própria igreja. Ok, quais então foram aquelas ferramentas ou instrumentos que levaram a igreja a crescer com tamanha velocidade nos primeiros 3, 4 séculos? Eu vou resumi-los em 2 grupos importantes aqui. Primeiro, um grupo de pessoas, homens extremamente capacitados e completamente dedicados à igreja, e, de outro lado, um corpo doutrinário bem distinto, bem delimitado. Então, o primeiro grupo, o primeiro item que eu quero considerar, que são os chamados pais da igreja, eles são aqueles autores e escritores, bispos, que escreveram bastante material para nutrir a igreja nos primeiros 4, 5, 6 séculos da sua história. Um pai da igreja, ou um escritor desses da antiguidade, para ser considerado pai da igreja, ele precisava ter 3 qualificações. Ele precisava ser ortodoxo, ele precisava ser santo, ou a santidade dele ser reconhecida e testemunhada por outros, e ele precisava ser... Os escritos dele precisavam ser caracterizados pela antiguidade. Isto é, o texto que esse homem escreveu precisava ser reconhecido como um clássico. Isto é, foi provado pelo tempo. Então, ortodoxia, santidade e antiguidade são as 3 qualificações que levam um escritor desse período a ser reconhecido como um pai da igreja. Nós podemos dividir esse grupo de pais da igreja em 3 grupos principais. O primeiro grupo, que escreve no período imediatamente posterior ao Novo Testamento, a preocupação deles era basicamente eclesiástica e pastoral. Alguns desses aí são Clemente, Inácio, Policarpo, a chamada Epístola de Barnabé e talvez o texto mais famoso de todos, o chamado de Didaquê. Então, uma das razões para a igreja ter crescido com tamanha